Olá pessoal, nesse vídeo vamos tratar do item 9.1 do curso de Direito Administrativo. O capítulo 9 ele é dedicado às fundações estatais. E no item 9.1 falamos então do conceito e das espécies de fundações estatais. Pois bem, como eu apresentei na obra, a fundação, assim como ocorre lá no direito privado, lá no Código Civil, a fundação é uma pessoa jurídica de direito privado. No Código Civil, essa ideia de que a fundação é uma pessoa de direito privado, ela aparece no artigo 44, inciso 3, e a fundação privada é mencionada ainda nos artigos 62 a 69 do mesmo Código Civil. Pois bem, o Estado ele também pode criar as suas fundações. Então, as fundações criadas pelo Estado são chamadas de fundações estatais. As fundações criadas por pessoas privadas, por particulares, são chamadas de fundações privadas. Mas seja a fundação privada, propriamente dita, tratada, regulada no Código Civil, criada por particulares, seja a fundação estatal, criada, instituída pelo Estado, lato sensu, nas duas hipóteses, a ideia inerente é a mesma. A pessoa jurídica, a fundação, ela não terá o intuito lucrativo. Fundação, na sua essência, é pessoa jurídica sem fins lucrativos. É aquela ideia tradicional de um patrimônio que vai ser preordenado à satisfação de objetivos sociais. A área da saúde, educação, defesa do meio ambiente, a área da cultura, etc. Esse patrimônio vai ser destacado do patrimônio do fundador, e esse patrimônio então destacado, que vai ser colocado para a fundação, ele vai ser, repito, pré-ordenado para a satisfação desses objetivos sociais da entidade. Objetivos sociais que serão definidos pelo próprio fundador. Pois bem, a polêmica que existe em relação às fundações estatais é uma polêmica em relação à sua natureza jurídica. Quanto às fundações privadas, não há essa polêmica. O Código Civil, no artigo 44, inciso 3, e nos artigos 62 a 69, expressamente vai dizer que as fundações criadas por particulares são pessoas jurídicas de direito privado. O regime jurídico, as características vêm ali apresentadas no próprio Código Civil. Quando a fundação é criada pelo Estado, aí surge a polêmica. Essa fundação estatal, instituída pelo poder público, é pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado? O tema traz polêmicas. Polêmicas por quê? Porque a Constituição Federal não foi clara, não foi expressa, no sentido de atribuir à fundação criada pelo Estado personalidade de direito público ou direito privado. E a própria legislação traz normas assimétricas em relação às fundações estatais, de modo que a doutrina, diante desse quadro que não é muito claro do legislador, a doutrina acaba trazendo aqui uma controvérsia em relação a essa natureza jurídica da fundação estatal. Então, eu apresento isso no livro. De um lado, alguns autores, como Celso Antônio Bandeira de Mello, vão sustentar que as fundações estatais são sempre pessoas jurídicas de direito público, similares às autarquias. E o grande argumento dessa primeira tese é o fato de que a Constituição Federal geralmente trata das fundações no mesmo momento em que trata das autarquias. Então, haveria uma espécie de intenção do legislador constitucional em tratar as fundações estatais da mesma maneira em que ele trata as autarquias. E, portanto, se as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, as fundações estatais também seriam. Então, uma primeira forma de interpretar essa questão. Numa segunda corrente doutrinária, nós temos autores que sustentam justamente a tese oposta, ou seja, as fundações estatais seriam pessoas jurídicas de direito privado. A tese, por exemplo, é defendida pelo professor Marçal Justen Filho, também pelo saudoso professor Marcos Juruena Vilela Souto,
pessoalmente é a tese que eu também me filio. As fundações estatais deviam ser consideradas pessoas jurídicas de direito privado por várias razões. Primeiro, porque as fundações sempre foram tratadas como pessoas de direito privado pelo próprio Código Civil. Portanto, quando o Estado se vale da fundação, ou quando o Estado cria uma fundação, o que o Estado está fazendo, na verdade, é pegar emprestada essa figura jurídica do direito privado e trazer para dentro da estrutura estatal, com as suas características inerentes. Além disso, pensar que a fundação estatal seria uma pessoa de direito público é trazer uma identidade praticamente absoluta entre a fundação estatal e a autarquia, como se fosse a mesma coisa. Tanto é verdade que a fundação estatal, pessoa jurídica de direito público, ela possuiria as mesmas características de uma autarquia e seria então chamada de fundação autárquica. Então não faria muito sentido uma fundação estatal como pessoa pública se ela seria, no final das contas, a mesma coisa que uma autarquia. E além disso, o artigo 5º do Decreto-Lei 200/67, Decreto-Lei 200/67, trata da organização da administração pública federal. Ao conceituar as fundações estatais, o artigo 5º do Decreto-Lei 200/67 diz que elas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, me parece que o ideal seria tratar as fundações estatais como pessoas jurídicas de direito privado. Agora, deixando de lado esses dois primeiros entendimentos, fato é que prevalece hoje no Supremo Tribunal Federal uma terceira linha de raciocínio. Se numa primeira corrente os autores vão sustentar que as fundações estatais são sempre pessoas jurídicas de direito público, se numa segunda corrente os autores vão sustentar o contrário, que seriam pessoas jurídicas de direito privado, o Supremo Tribunal Federal adota uma terceira interpretação. Para o Supremo Tribunal Federal, a fundação estatal pode ser tanto uma pessoa jurídica de direito público quanto uma pessoa jurídica de direito privado. Essa seria uma opção realizada pelo legislador. Quando ele vai criar ou autorizar a criação de uma fundação estatal, ele vai definir se essa fundação vai exercer prerrogativas especiais, por exemplo, poder de polícia, poder de autoridade, vai definir o seu regime jurídico e vai então, no final das contas, identificar se aquela fundação estatal é pessoa jurídica de direito público ou se é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, por opção legislativa, nós teríamos fundações estatais como pessoas de direito público ou como pessoas de direito privado. Se for uma fundação estatal, pessoa jurídica de direito público, como eu já antecipei, é igual a uma autarquia. Você vai chamar essa fundação de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Se for uma pessoa jurídica de direito privado, essa fundação estatal vai ter personalidade jurídica de direito privado e características, portanto, próprias. Se é pessoa privada, os seus bens são privados, não são públicos em regra. Se é uma pessoa privada, os seus servidores são regidos pela CLT, não são estatutários, tal como ocorre na pessoa pública. Então, essa distinção entre fundação estatal, pessoa jurídica de direito público de um lado, e fundação estatal, pessoa jurídica de direito privado de outro lado, essa distinção ela vai gerar consequências no regime jurídico, tal como eu apresento no meu curso de Direito Administrativo, no meu livro. Como vocês vão ler lá comigo no capítulo 9, fundações estatais de direito público são iguais a uma autarquia, têm características próximas às autarquias. Fundações estatais de direito privado têm outras características por conta da personalidade de direito privado. O grande desafio hoje, para todos nós, operadores do direito, é, no caso concreto, ao nos depararmos com uma fundação estatal, identificarmos exatamente se ela é uma pessoa de direito público ou pessoa de direito privado, porque, infelizmente, em muitos casos, não em todos, evidentemente, mas em muitos casos, o legislador, ao criar ou autorizar a criação de uma fundação estatal, ele não é muito claro ao dizer se ela é uma pessoa de direito público ou se é uma pessoa de direito privado. Então, ainda é um tema que pode gerar insegurança jurídica na sua atuação profissional, na sua atuação concreta. Mas em termos teóricos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a fundação criada pelo Estado, fundação estatal, pode ser de direito público ou de direito privado. Pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado.
E essa dicotomia vai gerar reflexos no regime jurídico dessas fundações estatais, nas características de uma e de outra, como vocês estão vendo aí no meu capítulo 9 do livro. Tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.